Olá, e aí, tudo bem? Já pararam para pensar por que o Brasil tem, bom, tanta vida, tantos bichos, tantas plantas diferentes? É como um verdadeiro tesouro, né? Hoje a gente vai desvendar esse mistério juntos, como se fosse um grande quebra-cabeça. E a gente vai passar pelas florestas tropicais até chegar lá nos Pampas do Sul. Bora começar? Essa é a grande pergunta, né? O que é que faz do Brasil esse caldeirão de vida? A resposta, olha, não é uma coisinha só, não é simples. Mas posso dizer, é fascinante. E a gente vai investigar isso juntos. Então, para a gente achar essa resposta, nosso roteiro vai ser mais ou menos assim. Primeiro a gente olha a chave geográfica. Depois, o efeito da latitude. Em seguida, vamos ver o que tem além da latitude. Depois, como a gente conecta clima e vida. E por fim, a gente chega na riqueza natural do Brasil. É como montar um quebra-cabeça mesmo, sabe? A gente começa pelas peças maiores e depois vai encaixando os detalhes. Bom, vamos lá. A primeira grande peça desse nosso quebra-cabeça, ela tem, na verdade, duas partes que são essenciais. Uma é o tamanho gigantesco do Brasil, isso é meio óbvio, mas a outra, que é talvez até mais importante, é a localização dele, sabe? Onde o Brasil fica no mapa do mundo. É claro que o tamanho ajuda, né? Pensa só, um território continental. Tem muito espaço para todo tipo de ecossistema se desenvolver. Mas o verdadeiro segredo, a mágica da coisa toda, está na posição do Brasil no globo. É essa localização que vai ditar o quanto de luz e calor do sol a gente recebe. E olha, isso muda completamente o jogo. Ok, e para entender de vez essa mágica da posição, a gente precisa falar de um conceito, as zonas latitudinais. Eu sei, o nome parece complicado, né? Mas calma, é bem mais simples do que parece. De verdade. Pensa assim, ó. Imagina que o planeta Terra está usando uns cintos, sabe? Uns cintos coloridos. Cada um desses cintos é uma zona latitudinal. Aqueles que ficam bem no meio, ali perto da linha do Equador, eles recebem um sol direto na cabeça. Por isso, são super quentes. Já os cintos mais longe, nos polos, recebem o sol mais de ladinho, de raspão. E por isso, claro, são mais frios. Viu como é simples? E é aqui, exatamente aqui, que está o pulo do gato para o Brasil. Dá uma olhada onde a gente está no mapa. O nosso território é tão grande, de norte a sul, que ele pega desde a zona mais quente do planeta, que é a intertropical, e desce até uma zona mais amena, a temperada. Gente, isso é muito raro. Pouquíssimos países no mundo têm essa sorte geográfica. Tá, mas na prática, o que é que isso significa? Imagina só, lá no norte do Brasil, perto do Equador, o sol bate forte o ano inteiro. Isso cria um ambiente perfeito, um verdadeiro paraíso para florestas super densas e uma explosão de vida. Agora, conforme a gente vai descendo para o sul, o sol já chega mais inclinado. E aí o que a gente tem? As 4 estações bem definidas. Isso força a natureza, as plantas e os animais a se adaptarem de jeitos totalmente diferentes. E o resultado final de tudo isso é esse mapa espetacular aqui. A gente percebe que não existe um clima brasileiro único. O que existe é um mosaico, uma coxa de retalhos de climas diferentes. Você vai do calor superúmido da Amazônia até o friozinho com geada lá no sul. E essa variedade toda de climas, claro, é o palco perfeito para uma imensa variedade de vida. Mas se a gente pensar que a latitude resolve tudo sozinha, não é bem assim. A história é mais complexa. Tem outros elementos que entram nessa equação e deixam o nosso quebra-cabeça ainda mais interessante. Pensa, por exemplo, na altitude e no relevo. Uma montanha alta pode criar um microclima frio e seco lá no topo, bem no meio de uma região quente. Ou então as massas de ar, os famosos rios voadores que vêm da Amazônia e espalham umidade e chuva por aí. Tem também a proximidade com o oceano, que muda tudo na costa, o tipo de solo, enfim. É tudo isso interagindo ao mesmo tempo, sabe? E essa interação cria cantinhos com climas super específicos por todo o país. Olha, e essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. A natureza não é uma linha reta, né? É essa dança de fatores, essa interação constante e super complexa que cria essa tapeçaria ambiental, como diz aí. Uma tapeçaria de uma riqueza que é impressionante. Ok, então a gente já entendeu a parte do clima, da geografia, beleza. Mas aí fica a pergunta, como é que tudo isso se transforma em, sei lá, onças pintadas, araras azuis, ipês floridos? Bom, a ponte que conecta esses dois mundos tem um nome, bioma. Pensa num bioma como se fosse a personalidade de uma região. Ele é o resultado final daquela conta. Clima, mais relevo, mais solo, tudo junto. E essa combinação cria um ambiente único, com um conjunto específico de plantas e animais que vivem ali.
A Amazônia é um bioma, o Cerrado é outro, a Caatinga é outro. E cada um, claro, tem suas próprias regras, seu próprio jeito de funcionar. Essa formulinha aqui é basicamente o resumo de toda a nossa conversa até agora. De um lado, você tem os climas diversos, que a gente viu que começam lá na latitude. Do outro lado, uma geografia toda variada. Junta tudo isso e o resultado é o quê? Uma riquíssima variedade de biomas. É como se fosse a equação matemática da natureza brasileira. E pronto, a gente chegou no final do nosso quebra-cabeça. Com todas as peças encaixadas, a imagem final começa a ficar bem clara. A resposta para aquela nossa grande pergunta do início está bem aqui. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar isso bem. Pensa na biodiversidade do Brasil como um motor de carro. A posição latitudinal, essa seria a peça principal do motor, de longe a mais importante. O tamanho continental e os outros fatores geográficos seriam como, sei lá, um turbo que potencializa tudo. Mas a ignição, a chave que liga tudo, o ponto de partida, é a latitude. Então, a resposta final para o nosso quebra-cabeça é essa. A imensa, a mega diversidade do Brasil não é obra do acaso, não é sorte. Ela é a consequência lógica e direta de uma combinação de fatores geográficos que é simplesmente única no planeta. E nessa história toda, a nossa posição latitudinal é a grande maestrina que rege essa orquestra da vida. E é fundamental terminar com essa reflexão, né? Porque entender a origem de toda essa riqueza nos dá uma responsabilidade imensa de proteger tudo isso. Então a pergunta que fica no ar não é só como proteger, é o que a gente vai fazer, cada um de nós, a partir de hoje, para garantir que esse tesouro natural incrível continue por aqui para as próximas gerações.